Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um conteúdo no nosso canal Aprendi com Vinho. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os vídeos semanais. Hoje falaremos sobre um assunto que tem muita gente que já está careca de saber. Já é um assunto bem batido no mundo do vinho, mas eu resolvi trazer ele aqui para vocês. Mas e por que eu traria um assunto batido que todo mundo já sabe aqui para vocês? Como o próprio nome do nosso canal já diz, estamos aqui para aprender. Então a gente sabe que uma parcela dos nossos inscritos e das pessoas que acompanham o nosso canal podem não saber sobre esse tema. Então vamos lá? Então o tema do nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o vinho reserva e o vinho reservado. Aposto que você, quando foi lá comprar o seu vinho, já se deparou com aquele termo lá escrito no rótulo, reservado. E quando você leu, você deve ter pensado, esse vinho deve ser melhor que os outros. Mas não é bem assim. Esse termo reservado faz com que a nossa cabeça logo associe ele ao termo reserva, que também é um termo muito encontrado no mundo dos vinhos. E é aí que mora o perigo e gera toda aquela confusão na gente. Esses termos, algumas vezes, estão ligados à legislação do país em que eles são usados. Porém, existem países que não possuem legislação específica para isso, que também utilizam esses termos, como aqui no Brasil, que existe apenas uma instrução normativa. Então vamos para uma breve explicação para poder acabar de vez com essas dúvidas. Então, inicialmente, vamos de vinho reserva. Esse termo, reserva, vai indicar que os vinhos passaram um tempo amadurecendo em barricas de carvalho e, posteriormente, envelhecendo na própria garrafa. Alguns vinhos são muito tânicos, então eles precisam passar por esse processo de amadurecimento e envelhecimento na garrafa para quando ele chegar lá na sua loja, que você for comprar o seu vinho, ele já esteja ideal para consumo. Em países como a Espanha, o termo reserva é usado para vinhos que tenham que passar por no mínimo 3 anos de envelhecimento, sendo obrigatoriamente 12 meses em barrica. Já os vinhos rosés e brancos que utilizam esse termo precisam envelhecer por no mínimo 2 anos e obrigatoriamente os primeiros 6 meses devem ser em barrica de carvalho. Mas essa questão de amadurecimento e tempo que vai ficar lá envelhecendo vai depender da legislação de cada denominação de origem. Já em países como a Itália, o termo reserva é utilizado para vinhos que passaram no mínimo 2 anos em barris de carvalho. Mas isso também vai depender do órgão regulador e da denominação de origem em que ele é feito. Já em países que não possuem uma regulamentação sobre o uso do termo reserva, já espera-se que os produtores que o utilizam façam esse processo de amadurecimento em carvalho e envelhecimento em garrafa. Porém, vai do consumidor, na hora de ir lá comprar o seu vinho com o termo reserva, pesquise antes para saber se realmente aquele produtor utilizou todo esse processo de barrica e garrafa para envelhecer. Para você, então, poder saber se esse produtor é confiável, pois, como eu disse, não há uma regulamentação. Mas antes de eu falar dos vinhos reservados, eu vou citar um termo que também é bastante utilizado, que é o Gran Reserva. Os vinhos que usam esse termo estão acima do reserva, pois ao produzir esses vinhos Gran Reserva, as vinícolas normalmente utilizam as suas melhores uvas e o tempo que o vinho vai passar em barrica é muito maior. Porém, o uso desse termo também vai depender do país e região produtora. E agora, os vinhos reservados. O que são os vinhos reservados? Onde vivem? O que comem? Brincadeirinha, pessoal. O uso do termo reservado está presente apenas para nos enganar, pobres consumidores. Não mais, porque agora eu vou te falar o que são os vinhos reservados. Os vinhos reservados são nada mais que os vinhos produzidos em grande escala pelas vinícolas. É o vinho mais basicão que eles terão e provavelmente será o vinho mais barato também. É o vinho que normalmente costumamos chamar de vinhos de entrada. Então, o termo reservado não está associado à qualidade do vinho e nem quer dizer que aquele vinho passou por aquele amadurecimento em barrica e envelhecimento em garrafa. Esse termo é normalmente encontrado em vinhos que são produzidos na América do Sul, em países que não existem regras e legislações para o uso dele. Devo parar de comprar vinho reservado? Fui enganado? Não, você não precisa deixar de comprar vinho reservado. Agora, você já sabe o que é um vinho reservado, então você pode comprá-lo para consumir no seu dia a dia, sem esperar que ele seja um vinho muito complexo e muito aromático. Vai ser aquele vinho para você abrir durante a semana.
E você também não deve comprar um vinho reservado esperando que ele vá ficar lá envelhecendo, porque ele não tem estrutura para isso. Então, se você vai abrir um vinho de bobeira em casa, assim, sem muita expectativa, abre sim um vinho reservado, vai dar certo. Se você gosta, é o que importa, tá bom? Muita gente prefere consumir esses vinhos que são de consumo fácil, que agradam ao paladar, e não há problema nenhum nisso. Mais uma diquinha que eu dou: se você for lá comprar o seu vinho e tiver o reservado e aquele vinho brasileiro na mesma faixa de preço, prefira o vinho brasileiro, porque vai ser provavelmente uma experiência melhor e você vai estar comprando um produto nacional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.